Bom, pessoal, agora a gente vai entender a simbologia dos átomos, do átomo neutro, do ânion e do cátion. Essa simbologia vai dizer para a gente o quê? O que é número de massa, o que é número atômico, o que ele representa, o que representa o número de massa, como é que eu sei quantos prótons, nêutrons e elétrons eu tenho, tanto no átomo neutro, como no ânion e no cátion. Então vamos lá. Lembrando da aula que a gente falava de como é um átomo, núcleo e eletrosfera, dentro do núcleo eu tenho próton e nêutron. Para que serve o nêutron? Pessoal, o nêutron ele não deixa os prótons colidirem, né? Então ele dá estabilidade ao núcleo. Já pensou um monte de carga positiva se chocando o tempo todo? Então, onde tem o próton, também tem o nêutron, e aí esse núcleo consegue, por ser tão pequeno, consegue que todos aqueles prótons fiquem ali sem que eles fiquem se repelindo. Lógico que isso de uma forma simplista falando. Mas então o nêutron está ali para estabilizar as cargas positivas do núcleo. Então esse número de nêutron ele não precisa ser extremamente exato. Num átomo que eu tenho 20 prótons, eu poderia ter 21 nêutrons, poderia ter 19 nêutrons. Então esse número de nêutrons não é uma coisa assim, olha, todo átomo de cálcio tem 20 nêutrons. Não é. Quando você vai analisar o número de nêutrons, você analisa átomo a átomo de acordo com o valor que ele te deu. Então ele vai te dar um valor de número de massa e um valor de número atômico. Como que eu sei quantos nêutrons tem? Pessoal, se aqui ele está me dizendo que a soma de nêutron e próton, porque a massa é o núcleo, quem mora dentro do núcleo? Nêutron e próton. Então se aqui ele me diz que a soma de nêutron e próton é 40, quem é esse cara aqui de baixo? Bom, da mesma forma que nós temos a nossa digital, que nos identifica, quem identifica um átomo é o número de próton. Um próton a mais que ele tenha, deixou de ser aquele determinado elemento químico, passou a ser um segundo elemento. Quando você olha lá na tabela, você vê assim, hidrogênio, número atômico, 1. Aí vai lá no hélio, número atômico, 2. Vai no lítio, número atômico, 3. Então, um simples próton faz com que os elementos mudem. Eu deixo de ser um elemento e passo a ser outro. Isso quer dizer que não existe elementos diferentes com o mesmo número de próton. Se mudou o número de próton, mudou o elemento. Por esse motivo, esse cara aqui, como ele é a identidade de cada um, eu chamo ele de número atômico, né? Ou seja, ele é responsável pela identidade do elemento. Então, assim, todo elemento cálcio vai ter 20 prótons. Ah, e o número de massa também é sempre igual? Não, eu não acabei de falar que o número de nêutron pode variar. Então eu posso ter, um pouco mais na frente, você vai ter uma matéria que fala sobre isso. Eu posso ter números variados de massa. São sempre muito próximos, mas pode variar. Então isso aqui é uma média. Ele faz uma média de todos os átomos que tem daquele elemento, faz uma média das massas desses átomos e coloca aqui. Então, lá na tabela, se você olhar, você vai ver número com vírgula. Então isso aqui é sempre uma aproximação. Mas esse é o número de massa, esse é o número atômico, que é igual ao número de próton, já que o próton é que determina quem é o átomo. Então esse é o número atômico, que é igual ao número de próton. Pensa bem, se na massa eu tenho próton e nêutron, se eu retirar o número de próton, eu acho nêutron. Então, pessoal, toda vez que eu quero achar o número de nêutron, se eu tenho massa e número atômico, é só eu diminuir o número atômico da massa. Então, 40 menos 20, 20 é o número de nêutron. Como eu falei anteriormente, esse cara é quem determina de qual elemento eu estou falando. Então, ele nunca muda. Escuta isso, ó. Próton nunca muda. Então, o número de próton aqui é 20. Agora, você percebe que aqui, ó, eu não tenho carga nenhuma. O que são essas cargas aqui? Pessoal, essas cargas são sempre quem está sobrando. Ah, mas isso aqui é elétron. É elétron. Significa que aqui eu tenho um elétron sobrando. Isso aqui é próton. Ah, significa que eu ganhei próton? Há um minuto atrás eu falei que o número de próton num átomo nunca muda. Então eu não ganho nem perco próton. Eu só ganho ou perco elétron. Se no meu átomo neutro eu não tenho carga nenhuma, significa que eu tenho 20 prótons, que é carga positiva, e anulando todos esses 20 prótons, já que todos foram anulados, porque se tivesse algum sobrando, estaria aqui.
Anulando todos esses 20 prótons, obrigatoriamente eu tenho 20 elétrons. Então, nessa simbologia, eu tenho número de massa, 40, número atômico, 20, número de próton, 20, porque é o número atômico, número de elétron, 20, porque se eu tenho 20 cargas positivas e não tem nenhuma sobrando, eu tenho 20 cargas negativas. E número de nêutron, 20, porque 40 menos 20 é 20. Vamos para o ânion, flúor. Pessoal, número atômico nunca muda, né? Porque ele é um número de próton, ele que determina que esse cara aqui é flúor, independente de sinal, independente de qualquer coisa. Então, esse cara é o número atômico dele. Esse cara aqui é o número de massa, que é a soma do número de nêutron com o número de próton. Como que eu descubro o nêutron? Então, isso aqui, ó, digamos que eu não tivesse nada aqui. Como que eu descubro o nêutron? 19 menos 9, 10. Aqui, ó, número de nêutron, 10. Número de próton. Próton nunca muda. Número atômico é igual ao número de próton. Número de elétron. Pessoal, aqui, apesar do sinal ser negativo, então, grava essa palavrinha, essa frasezinha, ó. Aqui eu sempre mostro quem está sobrando. Por isso que é tão importante você não errar, não ter dúvida no sinal, na carga do elétron e na carga do próton. Porque se você tiver essa dúvida, você está morto. Você não vai conseguir fazer nenhuma questão aqui, vai errar tudo. Então, assim, ó, se esse cara é o elétron, porque o elétron é negativo, né, mora lá na eletrosfera e é negativo. Se esse cara é o elétron, significa que está sobrando um elétron. Bom, se eu tenho 9 cargas positivas e está sobrando uma carga negativa, eu tenho 9 cargas positivas, eu tenho mais 9 cargas negativas que estão anulando essas 9 cargas positivas e tenho mais uma sobrando, que está aqui, ó. Então eu tenho 10 elétrons. Então, ó, número de massa, 19, número atômico, 9. Atômico e próton, mesma coisa, 9. Elétron, se eu tenho 9 prótons, está sobrando um elétron, eu tenho 10 elétrons. E nêutron, 19 menos 9, 10. Vamos para a última. Pessoal, número de massa, 27. Número atômico, 13. Ué, então número de próton, 13. Número de nêutron, 27 menos 13, 14. Número de elétron, por favor, não... quando você for botar o número de próton, nunca coloque, ó, número de próton, gente, viu? Eu fui direto aqui, ó, 13 aqui, número de próton, 13. Em nenhum momento eu cogitei colocar 16 prótons. 13 mais 3? Não existe. Número de próton nunca muda. O que isso aqui está me dizendo é o seguinte, ó, dos 13 prótons que eu tenho, 3 estão sobrando. Vou fazer aqui em cima rapidinho, pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 prótons. 3 estão sobrando. Então, ó, 1, 2, 3. Esses 3 estão sobrando. Então, vou começar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em algum momento, eu perdi 3 elétrons para alguém. Né? Mais na frente, vocês vão estudar ligações químicas e vão ver que eu perco e ganho elétron, dependendo da característica de cada elemento. Então, aqui eu perdi 3 elétrons. Como é que eu sei que eu perdi 3 elétrons? Aqui, ó. Ele está me dizendo que o meu número de prótons que nunca muda é 13. E que eu tenho 3 prótons sobrando. Positivo é próton, que mora lá no núcleo, lembra? Então, eu tenho 3 prótons sobrando. Se eu tenho 3 prótons sobrando, eu vou anular os outros. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 elétrons é a minha quantidade de elétron. Pessoal, quando você pensar em próton, muda, não muda? Quando você vai fazer um bolo, ali dentro existem reações químicas. Você dá energia, que é o forno, né? Você tem os ingredientes, que são produtos químicos. São alimentos, né, que têm ingredientes químicos ali. Quando você aquece, acontecem reações químicas ali dentro. E essas reações vão te dar o bolo. Você tem reação nuclear ali? Vai sair uns prótons aí no meu forno, vou fazer uma reaçãozinha nuclear aqui e vai sair o bolo. Não, pessoal. O núcleo, no nosso dia a dia, a não ser que sejam equipamentos especiais ou elementos radioativos, você não tem reação atômica, você não tem reação nuclear. Você não altera próton. Então, sempre que eu tenho reações químicas, sempre que eu tiver essas cargas aqui,
Você raciocina sempre em cima do elétron. Se a carga é negativa, ganhei elétron. Se a carga é positiva, perdi elétron. E o meu número de próton vai ser sempre o mesmo. E aí eu vou raciocinar em cima da carga, eu vou raciocinar sempre tendo como parâmetro o meu número de próton. Bom, o meu número de próton é esse. Se esse número de próton está me dizendo que eu tenho 3 prótons sobrando, perdi 3 elétrons. Se esse número de próton está me dizendo que eu tenho 1 elétron sobrando, ganhei 1 elétron. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.